Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje vamos falar a respeito da serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Mas vamos falar nesse tema observando que ele foi usado por Jesus. Jesus foi estar com Nicodemos, ou Nicodemo foi estar com Jesus naquela noite, e ele chega para Jesus e começa a lançar as suas indagações. E Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ele dá várias explicações a Nicodemos. Mas, quando chega lá no versículo 14, ele diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então veja que Jesus explica isso para Nicodemos, para ele poder entender qual era a função dele. E também disse que da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Por quê? Fazendo um paradigma entre a serpente lá no deserto, o que acontecia? Quando as serpentes terrenas, que era uma praga de serpente que havia lá no acampamento de Moisés, a pessoa era mordida por aquela serpente. Então Deus mandou que Moisés colocasse uma serpente de bronze para que a pessoa que olhasse para aquela serpente e lembrasse de Deus como aquele que pode o ajudar, a pessoa invocasse o Senhor naquele momento com fé. O que acontecia? O veneno da serpente não fazia efeito e a pessoa não morria. Veja, naquela época não havia, vamos dizer assim, injeções para que pudéssemos tomar para tirar o veneno da serpente. Não, a pessoa ia morrer mesmo. Mas aquela serpente milagrosa, porque ali por trás estava Deus, limpava o corpo da pessoa e a pessoa nada sentia a respeito daquele veneno. Jesus faz um paradigma dizendo o seguinte: é importante que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Porque Jesus, quando vai à cruz, ele vai para quê? Para tirar todo o veneno da serpente maligna que é Satanás. Todo o mal que pudesse vir à humanidade, você olhando firme para a cruz de Cristo e declarando que Cristo já nos libertou, o mal não tem veneno na sua vida, o mal não causa problemas para a sua vida. Ah, porque minha vida não está como eu gostaria de ser, eu não sou uma pessoa de sorte, eu tenho sérios problemas. Talvez você ainda não olhou para a cruz de Cristo como devesse olhar, lembrando que ali é a obra de Deus em Cristo Jesus. Esse mistério, Cristo na cruz, é para a nossa redenção, é para a nossa purificação, é para a nossa libertação. O Espírito Santo está aqui no mundo como ajudador, para nos mostrar, nos ajudar a compreender esse mistério. E assim compreendendo e observando os escritos da Bíblia que nos incentivam a compreender todos esses detalhes que Deus deixou para que nós pudéssemos aprender por intermédio da sua palavra. O Evangelho é o quê? É palavra nova, é novidade para nós sermos o quê? Libertos. Agora, chancelaram o Evangelho ou a Bíblia com religiões, criaram tipos e tipos de religião. Cada um acha que deve ser dessa maneira, muitas das vezes criando heresias para dificultar o andamento do Evangelho e da pureza do Evangelho. Rotula o Evangelho com tantas circunstâncias que as pessoas ficam com medo até de ir para a igreja orar, porque acham que vão ser lá sacrificadas, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ter um compromisso tal, Então, esse é o problema todo, quando a coisa é muito simples. Buscai ao Senhor
enquanto é tempo e há fora de tempo, e ele te socorrerá. Como a serpente lá no deserto acudia aqueles que estavam condenados à morte pelo veneno da serpente, que o ferila, ele olhava para aquela serpente e a sua vida estava resgatada. Da mesma maneira, quando você olha para a cruz de Cristo, você foi resgatado, porque ali um inocente pagou grande preço para que você hoje seja o quê? Livre. Por isso é que diz, ele vive, eu posso crer no amanhã. Creia nisso, pratique isso, exercite esses detalhes que Deus deixou para nós, e esse detalhe foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo, para que nós possamos sobreviver a todas as circunstâncias que se ofereçam contra nós nesta vida. Amém?